se vai cantar. Aumente o seu som, não se deixe levar. Problemas da vida, Cristo quer te ajudar. É a palavra de Deus, de Deus. Não é uma promessa, campanha, é mensagem, verdade, Cristo quer te salvar. Na escola, na rua, no trabalho ou em casa, ouvindo a mensagem que se vai cantar. Aumente o seu som, tudo vai melhorar. Você pode encontrar, Cristo quer te ajudar. É a palavra de Deus, de Deus. Meu Senhor, tu me deste por graça e amor, minha vida, meus dons, meu sustento e louvor. Sei que Cristo, a verdade, é teu Filho aqui. Como posso calar, como não te sentir? Esta fé que me deste ao ouvir tua voz é a certeza da graça que leva aos céus. Meu pecado tiraste, trouxeste o perdão. Por tua graça acalmaste o meu coração. Eu não temo inimigo, nem mesmo além. Teu cajado me guia, tua mão me sustém. O caminho, a verdade, és tu, meu Senhor. Não há outro na terra quem rendo louvor. Sei que em mim não há nada que eu possa fazer. Meu esforço não pode o céu merecer. Não há nenhum só ato no qual me firmar. Não há obra em mim mesmo na qual me orgulhar. Pela graça sou salvo, por fé viverei. E com Cristo a verdade o céu herdarei. Só há um mediador entre os homens e Deus. Só há nele a graça e ventura dos céus. Jesus Cristo, Cordeiro, o Filho do Pai. Nos prostremos a ele, louvai e adorai. E ao Espírito Santo mil glórias lhe deem. Todos filhos de Deus para sempre. Amém. Boa noite, queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que satisfação poder estar com vocês em mais uma grande oportunidade. Uma oportunidade de nós podermos aqui falar um pouquinho da Palavra de Deus nesta terça-feira.
Como vocês sabem, uma vez por mês nós temos uma oportunidade de estudo bíblico e nós estamos aqui justamente para esta finalidade. Se vocês tiverem em casa o caderninho do PEN 2022, oramos e compartilhamos Cristo para todos, este é o lema deste ano, né? Então, vocês podem pegar o caderninho, inclusive acompanhar algum pensamento, alguma coisa que vocês tiverem dúvida, vocês podem anotar. Em algum momento, quiserem, até mesmo no próprio chat, colocar ali para tirar dúvidas, vocês poderão fazer. Então, estamos aí hoje no 5º estudo deste ano de 2022 e o tema do estudo é habilitado para a boa obra, baseado em 2 Timóteo 3, 16 a 17. E esse estudo ele se encontra na página 37 do nosso caderninho, tá? 37 do nosso caderninho. Então vocês poderão assim estar de fato acompanhando lá esse estudo lá na sua casa, para assim poder de fato também ter em mãos um material que é fantástico, é um material que vale a pena a gente ter em casa para poder estudar em outros momentos, quem sabe rever o estudo, se ficou algo que não compreendeu, é possível depois também acessar, tanto pelo Face da Congregação Concórdia, como também no meu canal do YouTube, o estudo, e rever o que foi dito e talvez para procurar a melhor compreensão do nosso texto bíblico. Sejam bem-vindos aí, nós temos aí alguns irmãos que estão presentes, e antes de chamar bem-vindo a todos aí pelo nome, eu quero fazer a invocação ao nosso Deus, e eu quero também falar com Ele em oração, e por isso eu convido a vocês para que de fato se coloquem em um momento muito especial de oração. Neste momento, seja lá em pé, ajoelhado, talvez sentado, mas o importante é que o coração esteja de fato com toda a humildade na presença de Deus, reconhecendo que Ele é o Deus Supremo, que Ele é o único Deus, que Ele nos amou ao ponto de dar o seu Filho e que nós necessitamos de Deus. Não é Deus quem necessita de nós. Nós é que precisamos desse Deus, e isso nós queremos reconhecer também neste momento. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo esse momento, irmãos, da necessidade de Deus em nossa vida. Então nós vamos falar com Ele neste momento. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós invocamos a Tua presença para que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos guie nesse momento de reflexão da Tua palavra. Nós invocamos a Tua presença tanto aqui comigo em Cacoal, Rondônia, como em todos os lares, seja aqui do nosso município ou em qualquer outro município espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Esteja com cada um que está participando desse momento e que o poder do Teu Espírito Santo cubra cada um deles com o Teu poder, com a Tua graça e misericórdia, para que assim nós tenhamos a nossa vida guiada pelo Senhor. Também nós queremos aqui humildemente lhe pedir perdão pelos nossos pecados. Com certeza nós pecamos neste dia e nós precisamos do Senhor. Necessitamos que o Senhor venha e nos lave e nos purifique de todos os nossos pecados. Somos imensamente gratos, Pai, pelo dia, pelo nosso trabalho, pelas oportunidades de testemunho. Somos gratos porque o Senhor providenciou tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida aqui neste mundo e também na eternidade. Obrigado por estar conosco, guiar o seu povo, e nós entregamos já todos os cristãos do mundo inteiro aos Teus cuidados, pedindo que fortaleça e anime o coração de cada um, e ao mesmo tempo olhes com misericórdia por aqueles que ainda não acreditam no Senhor.
para que eles também ouçam a tua palavra e que através do poder desta palavra o Espírito Santo coloque no coração deles a fé verdadeira, assim como nós temos. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. E hoje, como o tema é habilitado para a boa obra, nós queremos ouvir o hino do grupo Viver, um hino que fala justamente de olhar para o próximo, de estender a mão ao próximo, de ao mesmo tempo viver a fé. E esse é o hino que o grupo Viver canta, e nós queremos agora então louvar o nosso Deus através deste hino. Temos tempo para falar do tempo, mas não temos tempo para Deus. Temos tempo para odiar pessoas, mas não temos tempo para amar a Deus. Só nos importamos com o que é nosso e queremos conservar assim. O mundo ensinou a todos a ser egoístas e pensar somente em si. Pare com esse individualismo, pois tudo que é preciso é se dedicar mais pra Deus. Olha, tudo é passageiro e o teu dinheiro não vai te comprar um lugar no céu. Olha o teu irmão que ao teu lado chora por não ter sequer um pedaço de pão. Como vou querer curar a dor da alma se não alimento o corpo em que ela está? Posso com palavras convencer pessoas a fazer o que lhes digo, mas o meu exemplo pode arrastar as multidões a ti. Pare com esse individualismo, pois tudo que é preciso é se dedicar mais pra Deus. Olha, tudo é passageiro e o teu dinheiro não vai te comprar um lugar no céu. Pare com esse individualismo, pois tudo que é preciso é se dedicar mais pra Deus. Olha, tudo é passageiro e o teu dinheiro não vai te comprar um lugar no céu. Não vai te comprar um lugar no céu. Não vai. Uma bela mensagem aí que o grupo traz na voz do Ivo. É uma bela mensagem para a nossa reflexão. Precisamos aí realmente pensar no nosso próximo, o que estamos fazendo com o nosso tempo, com a nossa vida, porque Deus nos criou para uma finalidade e é isso que nós queremos pensar nesta noite. Irmãos, vamos então para o nosso estudo. Para quem entrou agora em nosso estudo aqui, nós vamos seguir com o Caderninho do PEN 2022, quinto estudo, na página 37. Se você tiver o caderninho em sua casa, você poderá acompanhar o estudo. E nós queremos então iniciar com a leitura que é indicada, a leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16,
e 17. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem, esse é o texto. E ele começa então querendo que a gente responda duas questões. Quem escreveu esse estudo, já vou dizer a vocês, é o pastor Martinho Sontag, né? O pastor Martinho Sontag, vice-presidente de Educação Cristã da IELB. E ele começa então que nós respondamos duas questões, que para mim, na verdade, acaba sendo uma só. Mas a primeira é assim: quem está habilitado a produzir boa obra? Vamos pensar primeiro na palavra habilitado. O que é estar habilitado? A mesma coisa, quem que pode dirigir um veículo? Quem pode dirigir um veículo? É claro que é aquele que tem carteira. Aquele que tem carteira de motorista, ele está habilitado, ele está podendo dirigir. Só que é interessante, quem possui carteira, depende do nível da carteira, você sempre vai poder pegar veículos maiores e com certas responsabilidades maiores. Por exemplo, para ser motorista de ônibus, não basta ter a carteira que eu tenho, a carteira AB. Então eu não estou habilitado para dirigir ônibus, mas eu estou habilitado para dirigir veículos de pequeno porte. Então, quando ele faz a pergunta, quem está habilitado a produzir boas obras, quem que tem carteira ou quem que produz boas obras? E aí vamos lá. Antes de responder essa, eu penso que é importante pensar na segunda questão, que vai nos ajudar. E aí ele diz assim: a pessoa tem capacidade natural, a pessoa não convertida para produzir boas obras. Quer dizer, uma pessoa que não é convertida, que não acredita em Deus, ela é habilitada para boas obras? Sim ou não? O que vocês pensam sobre isso? Fundamente a resposta considerando também o texto de Romanos 14, 23. Olha, eu vou até fazer questão de ler esse texto, porque ele é fundamental para a compreensão de vocês. Dentro daquele conceito ali, olha o que ele diz. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, quando ele faz a pergunta, quem está habilitado a produzir boas obras? E a pessoa natural, sem Deus em sua vida, ela está habilitada também para praticar boas obras? Então, nós temos que saber o que é uma boa obra perante Deus. Esse é o ponto, em primeiro lugar, que nós precisamos ter ciência. O que é uma boa obra perante Deus? Como já vimos, uma boa obra aos olhos de Deus, ela sempre precisa ser feita com fé e movida e motivada pelo amor de Deus. O amor de Deus, ele brota no nosso coração e ele faz com que a gente pratique boas obras. Então, esse é o ponto essencial e importante para saber primeiro o que é uma boa obra. Somente é considerado aos olhos de Deus uma boa obra quando é feita com fé. Então, se uma pessoa não acredita em Jesus, ela não crê em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, então ela não está habilitada, ela não consegue praticar boas obras aos olhos de Deus. Aos olhos do homem, sim,
né? Nós, como humanos, nós olhamos e falamos que, de fato, a pessoa ela consegue fazer coisas grandiosas aqui neste mundo. Mas isso não muda nada perante o nosso Criador. E esse é um ponto fundamental. Tá, irmãos? Então ele diz o seguinte: sabemos que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. É a salvação imerecida devido à nossa realidade de pecadores. Então, a salvação que nós não merecemos por causa da realidade de pecador que nós somos. É a nossa realidade. Somos salvos unicamente pela graça de Jesus Cristo, que nos ama de forma incondicional. Deus nos ama, o amor de Deus. Ele é incondicional no sentido de que ele foi capaz de amar o pecador. Ele amou tanto a sua criação a ponto de morrer por ela. Então esse é um amor incondicional. O apóstolo Paulo descreve nossa situação dizendo que estávamos mortos em transgressões e pecados. No texto de Efésios 2:1. Portanto, sem a mínima condição de produzir algo agradável a Deus. Esse detalhe é outra coisa realmente importante. Quando nós nascemos mortos em transgressões e pecados. Todos nós nascemos mortos. Para praticar boas obras, nós necessitamos, sim, nós precisamos de um novo nascimento. E esse novo nascimento, ele só pode vir por Deus, tá? Ele não vem pelo ser humano. Também escreveu que tudo que não provém de fé é pecado. No entanto, ele lhes deu vida, diz o texto de Efésios. Ele lhes deu vida, falando da vida espiritual que capacita o cristão a servir a Deus com boas obras. Então lembramos que boas obras, elas são frutos da fé. Elas são aceitas por Deus pela fé em Cristo Jesus. Então o apóstolo deixa claro que somos salvos pela graça de Jesus, dizendo: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Veja que como é importante isso, né? Que nós precisamos, a fé, ela é um dom, ela é um presente de Deus. Nós não fizemos nada. Quando você ganha um presente de alguém, tá? Vamos pensar assim, não nada por ser marido, por ser filho, mas quando a pessoa te dá um presente, você não fez nada para adquirir aquilo. Nós costumamos ganhar presentes, mas um presente de Deus, ele não é. Nós não podíamos fazer nada por esse presente. Ele nos deu. Isso é um dom de Deus. A fé é o melhor, é um dos excelentes presentes que nós recebemos de Deus. E algumas reflexões então sobre isso que é importante. Qual é a condição absolutamente necessária para que alguém esteja capacitado a produzir boas obras, obras agradáveis a Deus? Então, o que um ser humano precisa ter para praticar boas obras? O que ele é necessário que ele tenha em seu coração? A fé, de acordo com o texto que foi lido agora há pouco. Então cremos que Jesus nos salvou do pecado, da condenação do inferno, considerando o que foi escrito pelo apóstolo Paulo à congregação de Éfeso. A pergunta é: para que ele nos salvou, santificação, de acordo com o texto de Efésios 2, 8 a 10. Olha só, por que Deus nos criou?
É extremamente importante a gente ter isso em nossa mente, irmãos. Qual foi a finalidade da criação de Deus? Deus, quando criou o ser humano, o que Deus queria dele? Claro que lá em Gênesis já diz que Deus criou para que o homem ajudasse na criação. Essa foi a finalidade de Deus. Mas depois da queda em pecado, Deus continuou com uma finalidade de criar o homem. E olha, vamos lá para o texto de Efésios, então, para ver o que ele diz. Qual foi a finalidade de Deus ter nos criado? Lá diz assim, ó. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Ponto. Isso nós já lemos. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, quer dizer, é o presente que Deus nos dá. Não de obras para que ninguém se glorie. A fé, ela não vem por obras para que ninguém se glorie dela. Pois somos feitura dele. Quer dizer, fomos criados pela mão de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E agora, ele traz a ideia até que nós somos criados de novo aqui no sentido até de um novo nascimento em Cristo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Deus nos criou em Cristo para boas obras, praticar boas obras. Veja, irmãos, que o texto, e Deus em nenhum momento ele quer que os cristãos se acomodem. Deus não colocou a fé no coração do cristão para que o cristão dissesse, tá bom, eu estou salvo e agora o resto do mundo que se lasque. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para a salvação, para boas obras, tá? Deus nos criou para boas obras. Então somos salvos do pecado para servirmos a Deus. Deus nos tira das trevas, ele nos resgata do inferno, ele nos coloca no mundo da luz, ele nos abraça como seus filhos, como seus servos. Falamos suficientemente entre nós sobre a santificação da nossa vida. Quer dizer, a santificação em particular e no ensino da igreja. Veja, quando nós falamos, irmãos, em santificação, nós estamos falando em colocar em prática a nossa fé. Justificação, lembrem sempre que justificação é o caminho, que é o caminho a Deus. E esse caminho aqui, ó, só Deus muda o nosso coração. Nós não podemos fazer nada para a nossa justificação. Nós somos tornados justos em Jesus. Então o teu relacionamento com Deus, só Ele vai mexer em primeiro lugar. A primeira atitude é de Deus de colocar a fé no coração do povo. Quando nós falamos em santificação, nós falamos em sair, agora recebemos a justificação, estamos salvos, então nós vamos sair, nós vamos olhar para o horizonte, nós vamos olhar para o nosso próximo, nós vamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, e nós vamos procurar viver da melhor maneira, Então, no Sermão do Monte, Jesus disse assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Olha, para que vejam as boas obras.
Brilha a luz de vocês. Essa luz que brilha através de nós não é nossa. Ela é a luz de Deus. Ela é aquela salvação que nós recebemos. Essa luz que brilha é o perdão que nós recebemos. E ele agora, Jesus está dizendo: brilhe a luz através de vocês, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Palavras extremamente importantes, merecem toda a nossa atenção, merecem todo o nosso carinho. E isso, irmãos, deve nos levar a refletir sobre a nossa vida de cristãos. Sobre a nossa vida de cristãos. Lembro de uma história de uma jovem que sempre convidava sua amiga para ir à igreja. E ela convidou várias e várias vezes aquela sua amiga para que acompanhasse na igreja. E essa amiga um dia respondeu. Ela não aguentou mais, de tantos convites. E aí ela disse: mas por que eu vou na igreja? Se vocês, cristãos, vocês fazem exatamente o que nós fizemos. Se vocês vivem exatamente como nós vivemos. Olha, irmãos, por mais que seja uma historinha, mas ela reflete um pouco a verdade, ou muita verdade. Se nós, como cristãos, não somos ou não queremos ser o sal da terra e luz do mundo, então nós somos um sal sem sabor, como diz o texto de Mateus. Um sal sem sabor, que não serve para nada, a não ser jogado fora. E o pastor Martinho continua: o Salvador nos contemplou com a nobre missão de anunciar o Evangelho a todas as nações. A pergunta é: o que a vida de santificação, boas obras, tem a ver com a missão de compartilhar Cristo para todos? É o nosso lema da igreja há muitos anos, Cristo para todos, é o lema geral da igreja. E o que a nossa vida de santificação tem a ver com o levar Cristo para todos? Se você vive a sua fé, você está levando Cristo para todos? Você acha que você está levando Cristo ao coração das pessoas? Se você dedica o seu tempo na escolinha dominical, você acha que está levando Cristo para todos? Se você diz não aos prazeres da carne, você está levando Cristo para todos? Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. E algo que me preocupa muito, que hoje os cristãos estão aceitando essa modernidade de uma certa forma com muita passividade dentro da igreja. Não, tudo é normal, tudo pode. Não, não pode. Não pode. A nossa vida de santificação não pode ser simplesmente ignorada e dizer: não, eu estou salvo. Não podemos esquecer que quando eu ignoro uma vida de santificação, eu estou colocando a minha fé em risco, porque pode acontecer de eu achar que tudo posso, que eu posso fazer todas as coisas. Vou citar uma modernidade aqui para ficar mais fácil para vocês, Hoje,
Lamento que muitos cristãos, eles simplesmente eles vão morar juntos. Eles estão com a mesma ideia de que não, vou provar, vou ver se vai dar certo. Ora, se não der certo, daí diz assim, nossa, ainda bem que nós não casamos, hein? Porque já imaginou gastar dinheiro para separar? Quer dizer, os cristãos, eles estão dando um passo tão sério na vida, tão importante, que é uma instituição divina o casamento, mas estão simplesmente ignorando e não pedindo mais bênção de Deus. Eles querem a bênção de Deus lá quando eles têm certeza que eles vão morrer junto. Será que nós não estamos simplesmente aceitando isso de uma maneira tão pacífica? Isso é o que o mundo faz. Isso é o que o mundo faz. Mas nós não deveríamos aceitar isso com tanta tranquilidade. Homem com homem, mulher com mulher, isso nunca vai ser normal, isso nunca vai ser natural diante dos olhos de Deus. Nós não podemos fechar os olhos e achar que está tudo certo. O cristão precisa, de fato, lutar com unhas e dentes. Precisa lutar contra as tentações. Precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, eu estou sim levando Cristo para todos. Quando você diz não para um passeio lá com seus amigos, uma churrascada, no horário do culto, você diz, olha, agora eu não posso, mas eu venho depois do culto. Simplesmente você não precisou abrir a Bíblia e dizer para eles, olha, Jesus disse isso, você não precisa fazer isso. Porque o simples ato de você participar do culto e voltar depois, você já está levando Cristo para todos. Então, toda a vida do cristão é uma oportunidade para refletir a luz de Deus que está em nós. Precisamos, sim, irmãos, precisamos pensar sobre isso de novo. Estamos precisando ouvir a palavra de Deus, estamos precisando ouvir Deus e não fazer de conta que ouvimos Deus e segue a vida. Então, claro que tem a vida de santificação, tem tudo a ver com a missão. Tudo a ver. Como os incrédulos veem os cristãos no mundo atual? No dia a dia das nossas atividades, eles percebem que somos salvos e servos de Deus. Olha o que eu estava justamente falando. O mundo lá fora, ele consegue enxergar Cristo em nós? Eles estão conseguindo enxergar Cristo na vida do cristão? Porque se o cristão faz exatamente o que o mundo faz, onde está brilhando a luz de Deus? Onde está brilhando a luz de Deus na vida do cristão? Só no particular? Só lá no seu quarto? Só na igreja? Não, a vida do cristão, ela é 100%, o cristão, ele está na igreja, ele é cristão, o cristão, ele está no trabalho, ele é cristão, quer dizer, ele vai agir como cristão. Ele vai ser honesto, ele não vai sacanear os outros. Ele vai agir com toda a honestidade nos seus negócios. Porque o objetivo não é simplesmente ganhar dinheiro a todo custo, mas é ganhar dinheiro honestamente. Se vai tomar prejuízo em algum lugar pelo fato de ser cristão, lógico, mas é assim a vida, isso acontece.
Tá? Então, eles estão conseguindo perceber, o mundo consegue perceber que nós somos servos de Deus. Conseguimos despertar neles a curiosidade a respeito do que nos motiva a viver de modo diferente do que o mundo descrente e ateu? Nós conseguimos despertar, assim como no início da igreja cristã, lá em Atos é descrito, nós conseguimos despertar no mundo aquele negócio que o povo de fora olhava para os cristãos e falava: como esse povo é diferente, como esse povo se ama. Será que eles estão conseguindo enxergar isso em nós? Porque se eles não estão enxergando, o problema não é deles, o problema é nosso. Então nós temos que reavaliar o que nós estamos fazendo, que eles não estão enxergando a luz. Que eles não estão enxergando algo diferente em nós. Não adianta simplesmente dizer eles não querem ouvir a palavra. Nós temos que fazer eles despertar neles uma curiosidade sobre Deus. E olha, irmãos, o que é recomendado em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, faço questão de ler, é um texto realmente que merece a nossa atenção também. Ele diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Eu vejo o apóstolo clamando, ele falando, ele apelando pela misericórdia de Deus. Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Oferece o seu corpo como um sacrifício, como uma oferta. E isso significa que eu não vou usar o meu corpo para prostituição. Eu não vou usar o meu corpo de forma errada, para depois, mais tarde, ver o que fazer, ver se vai dar certo. Então, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Quer dizer, esse é o culto que o ser humano entende, que o outro lá fora, ele vai olhar, que o mundo vai olhar, e ele vai dizer: aqui está acontecendo algo diferente. Algo diferente. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não aceitem, irmãos. Nós não podemos aceitar as coisas modernas deste mundo, nós não podemos aceitar. E eu vou apelar pelas palavras do apóstolo Paulo, pelas misericórdias de Deus. Por essa misericórdia que Deus teve de nós, nós não podemos aceitar as coisas do mundo. E ele segue: qual é a importância do testemunho não verbal na sociedade em que vivemos? Olha, a pergunta é fundamental, é importante nós analisarmos. Nós não precisamos nem sair gritando por aí, não precisamos nem ler a palavra, mas o testemunho não verbal é aquele que você faz as coisas sem falar uma só palavra e a pessoa que viu aquilo, ela já disse: olha que legal, olha que coisa bacana ali aconteceu. Um cristão fez uma ação sem dizer uma só palavra e apareceu Deus na vida dele. Tá? E aí, nós temos muitas, é toda a nossa vida. Por mais tímido que alguém seja, ele não precisa pegar um microfone e gritar.
falar no microfone, que daí ele está testemunhando. Não, nós testemunhamos de boca fechada. Nós testemunhamos com um simples gesto. Lá na nossa casa, entre marido e esposa, o seu filho está enxergando Cristo no marido e na esposa. Vamos começar dentro do nosso lar. Cristo está aparecendo dentro do nosso lar para os nossos filhos. Cristo está aparecendo na vida dos nossos filhos. E aí ele coloca um exemplo aqui bastante interessante para nós continuarmos com a ideia dele de praticarmos boas obras. Nos cursos de pedagogia se estudam as metas do ensino. Disse que o ensino alcança seus objetivos quando o educando adquire 3 domínios. A tese é que o ensino se concretize ou se completa apenas quando o aluno chega ao 3º domínio. Eu sei que nós temos aí professores que estão online. Eu vi o Ivo Neufeld, que é um professor. Eu vi a minha esposa, a Nelce. Agora eu não sei se tem mais professores aqui presentes no nosso chat. Mas ele coloca que o primeiro domínio é cognitivo. Adquirir o conhecimento intelectual de determinado conteúdo. Quer dizer, a criança vai aprender, ela vai conhecer o conteúdo que está sendo passado. O segundo, afetivo. O segundo domínio é afetivo. É a motivação do aluno sentindo emoções positivas e apego ao que conheceu e amar o que conheceu. Então ele conhece o conteúdo por primeiro, depois ele ama o conteúdo, ele passa a gostar daquele conteúdo. E o terceiro, então, o domínio psicomotor. A partir do conhecimento e do afeto, o aluno começa a praticar o conhecimento adquirido. Existe uma lógica, existe 3 passos aqui. Conhecer, amar e depois viver aquilo. Praticar. Colocar na prática, na vida prática, aquilo que aprendeu. Então vem as perguntas. Essa tese do tríplice domínio no ensino também se aplica ao ensino da palavra de Deus? Nós também precisamos primeiro conhecer, amar e depois praticar? A pergunta é essa. Seguindo esse princípio, vocês concordam que seja assim? Você concorda com este pensamento? Cristãos ouvem a palavra, que é o domínio cognitivo, tá? Ouvem, são levados à fé e ao amor a Deus pela ação do Espírito Santo. Domínio afetivo, quer dizer, ouviu a palavra de Deus, amou a palavra de Deus e vivem de acordo com o que ouviram e no que creram. Domínio psicomotor. Eu vou colocar agora a fé em prática. Vocês concordam com isso? Vocês acham que tem lógica isso? Vocês acham que é importante isso? O objetivo do ensino da palavra de Deus não é que as pessoas adquiram apenas um conhecimento teórico, mas as leva à fé, justificação e a vivência cristã, santificação. Então, é levar uma vida de santificação, de testemunho, de boas obras. Podemos afirmar que o objetivo do ensino da palavra de Deus é levar as pessoas ao conhecimento da palavra de Deus, ao amor a Deus, que o amor seja levado aos corações deles, para que, além de amar a Deus acima de tudo, amem também o próximo e a si mesmos. E o outro ponto, a prática. A prática do que conheceram, motivados pelo amor e graça de Deus.
Então olha como é importante esse pensamento, bacana essa aplicação aqui, que foi feita pelo pastor Martinho Sonta. O que faz a diferença entre o ensino puramente secular, racional e o ensino da palavra de Deus é a ação do Espírito Santo no ensino da palavra de Deus. É ele que cria a fé e o amor, motivando e capacitando as pessoas à prática de boas obras. A ação do Espírito, irmãos, eu queria ter falado antes, mas eu achei que agora era o ponto bacana para a gente falar. Quando as pessoas, você viver a sua fé, testemunhar a sua fé nas oportunidades que tiver, e as pessoas não crerem, não se preocupem, esse não é algo pessoal que elas têm com vocês. Elas não estão bravas com vocês. Elas estão bravas com Deus. Elas querem pegar é Deus. Mas como elas não conseguem pegar a Deus e dar uma surra em Deus, porque esse é o objetivo do mundo até hoje, não vamos tampar o sol com a peneira, porque o mundo quer silenciar de fato os cristãos. O mundo quer silenciar não os cristãos, eles querem silenciar a palavra de Deus. Mas isso aí não me preocupa, porque Jesus disse que se eles se calarem, as pedras clamarão, né? Então nós podemos ficar tranquilos que, mesmo que nós morremos, alguém vai clamar, alguém vai gritar. Deus sempre vai despertar pessoas. E esse é o trabalho do Espírito Santo. A nossa função, a nossa missão nesse nosso trabalho, nesse companheirismo com Deus, é pregar o Evangelho, é falar, é conhecer a palavra, é amar essa palavra e é praticar a palavra. Então, praticar a palavra faz parte da vida, sim, cristã. Não vamos nos acomodar e achar que está tudo certo, que tem muita coisa errada. Muita coisa simplesmente está sendo aceito pelos cristãos e isso é lamentável. Então a nossa missão é falar, é viver. A missão do Espírito Santo é colocar a fé no coração das pessoas. Essa não é a nossa obrigação. E eu vejo muitas vezes o cristão desanimando, achando que é ele que está, que a culpa é dele. Eu falo porque eu me senti assim já muitas vezes na vida. E você fala e fala e fala e as pessoas parece que não mudam, né? E a gente acha que nós temos poder de mudar alguém. Nós não temos poder de mudar ninguém. A pessoa só muda, em primeiro lugar, pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que agir na vida dela. E aí ela tem que querer mudar. Uma pessoa que tem costume de roubar, ela tem que ter o desejo de parar e de lutar contra esse desejo. E não simplesmente dizer, não, mas eu sou perdoado e eu posso continuar praticando. Cuidado, esse continuar praticando pode levar a perder a fé. E se perder a fé, perde a salvação eterna. Então, para concluir, algumas reflexões ainda. Você acredita que no ensino dos cristãos os 3 domínios mencionados pela pedagogia acontecem de forma estanque, etapas fechadas, ou de maneira concomitante? Isto é, o Espírito Santo age desde o primeiro domínio na vida dos cristãos. Como é que vocês acham? Por exemplo, vocês acham que acontece o primeiro domínio, que é o conhecimento, e daí ele é um conhecimento fechado. Depois ele vai para o segundo domínio e para o terceiro, e é sempre um bloco fechado? Ou vocês acham que isso está intimamente ligado uma coisa na outra? Como eu não consigo ouvir vocês, é claro que eu vou ter que falar, né? Mas está ligado. Porque quem liga é o Espírito. O Espírito ele já está agindo lá no primeiro ponto.
Inclusive a fé vem pelo ouvir. Então quando a pessoa ouve e ela passou a crer, é porque o Espírito Santo já agiu na vida dela. 2. De que depende a aprendizagem e a prática de boas obras pelos cristãos? Do que depende a aprendizagem e a prática de boas obras pelos cristãos? Depende do quê? Nós também dependemos do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo também precisa estar nos animando, nos fortalecendo, nos conduzindo. Especialmente aqui, irmãos, eu quero ressaltar a questão da palavra de Deus. Não deixem de comer essa palavra. Não deixem de meditar nessa palavra. Não deixem de reconhecer verdadeiramente os seus pecados. Reconhecer verdadeiramente os seus pecados. Recebam o perdão de Deus no coração de vocês. O outro ponto, quando nós vamos na Santa Ceia, é o próprio Cristo que vem a nós. Ele disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É Ele presente na Santa Ceia, fortalecendo, animando, para que a gente continue firme. Então nós dependemos sim 100% de Deus também para continuar firmes nessa luta. Se nós estivermos sozinhos nessa luta, nós não vamos durar nem 2, 3 dias. Nós vamos desistir dela. Porque sem Deus é impossível nós resistirmos. É Deus que precisa manter o nosso coração ali firme, mesmo que estejamos sofrendo. E é claro que o ato de ser, como nós vimos já em algumas mensagens da quarta-feira, né? Nós vimos que a provação produz perseverança. É o texto de Tiago. A provação produz perseverança. Então, um fruto da provação é a perseverança. Nós somente teremos perseverança se nós somos provados. Se nós não somos provados, nós não vamos ter esse fruto da perseverança. E por mais que seja pesada e difícil a luta, nós não vamos desistir. Porque nós temos a perseverança, nós sabemos onde nós vamos. Onde é o nosso ponto de chegada. O autor George Forel escreveu um livro com o título Fé Ativa no Amor. Estabeleça a conexão desse título com o texto de Tiago 2,17. Faço questão de ler o texto aqui de Tiago 2,17 para nós ligarmos então com o texto, com o título Fé Ativa no Amor. E o texto de Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. E o título do livro é A Fé Ativa no Amor. Então qual é a ligação? Estabeleça a conexão do título com o texto de Tiago. A conexão é a mesma. Estão dizendo a mesma coisa. Fé ativa no amor. E a fé sem obras é morta. Nós precisamos, ela precisa estar em ação, ela precisa ser alimentada, no sentido de incentivar, fazer. Quanto mais você pratica as boas obras, mais você quer fazer, mais você ama fazer. Mais você luta para que as coisas aconteçam. Questão 4. Relacione algumas obras relevantes que os congregados podem fazer em conjunto para que o amor de Deus seja conhecido pelos que ainda não creem. Vamos lá, ele pediu para relacionar algumas obras relevantes, né?
Eu posso falar aqui pela congregação Concórdia, eu não posso falar pela congregação de vocês, tá? Eu não sei o que vocês fazem lá nas congregações de vocês, dos irmãos fora da congregação Concórdia. Mas tem muitas coisas que vocês podem fazer. Muitas coisas que vocês podem fazer. Vamos lá. Quando nós nos unimos, nós temos aqui, especialmente, por exemplo, nós podemos juntos comprar literatura da hora luterana e distribuir nos hospitais, nas rodoviárias, nos semáforos, levar na casa dos enfermos, mesmo de quem não seja da igreja, você pode chegar lá e entregar uma literatura. Você pode comprar literatura da Sociedade Bíblica do Brasil. Muitas literaturas da editora Concórdia, como congregação, né? A congregação compra, distribui os 5 minutos com Jesus. Isso pensando na parte de literatura, nós podemos pensar na parte de ações práticas, como cestas básicas, né? Mas fazer um trabalho de acompanhamento, não simplesmente pegar e dar para alguém que de repente nem precise, mas acompanhar, fazer um acompanhamento para dar de fato aquele alimento que foi sofrido, foi doado às vezes com tanto sacrifício, para que chegue de fato a uma pessoa que precisa. Então, como congregação, vocês podem fazer isso, nós podemos fazer isso. Nós temos aqui uma casa de apoio, né? Nós precisamos de voluntários, por exemplo, para a casa. Não precisa ser da congregação Concórdia. Mas a congregação Concórdia, se não tivesse essa casa, a casa poderia estar alugada. Quem sabe por 2.500 de aluguel, não sei. Mas eu estou chutando aqui. Só para vocês terem uma ideia, quer dizer, como congregação, nós optamos, se abre mão de uma coisa para poder atender os necessitados, aqueles que vêm de fora para um tratamento médico. E ali nós temos a oportunidade de pregar o evangelho para aquelas pessoas que estão utilizando a casa. Isso são só alguns exemplos, irmãos, que a gente pode compartilhar e fazer. Mas tem muita coisa que ainda em conjunto, se vocês sentarem na congregação de vocês com os irmãos e conversarem, vocês vão ver que vocês podem fazer muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Tá? Relacione algumas obras que os cristãos podem fazer para ajudar as pessoas em suas necessidades do dia a dia. Bom, eu penso que essas duas questões estão meio envolvidas aqui, juntas, tá? Uma questão só que dá para resolver na mesma resposta, né? Algo que mais, uma ideia que me ocorreu aqui, nós aqui da congregação Concórdia, nós temos o segundo mês, o segundo final de semana de cada mês, a oferta de prata é destinado para a ação social. E ali já tem se ajudado muitas pessoas, né? Muitas pessoas a comprar seu medicamento porque estavam sem condições, a fazer um exame de emergência. Enfim, tem muitas possibilidades da gente poder estender a mão ao nosso próximo. Mas lembre sempre, irmãos, que tudo aquilo que nós fizermos lá fora, se nós não tivermos um coração consagrado ao Senhor, se o nosso coração não está consagrado a Deus, se a nossa vida não está consagrada a Deus, a luz não vai brilhar. A luz não vai brilhar. E Deus não vai aparecer na nossa vida. Então o primeiro passo e um grande testemunho da sua vida é você levar uma vida consagrada ao Senhor. Seguir firme nesse caminho. Porque com certeza você estará dando a bênção para alguém que está ao seu lado, precisando às vezes de uma ação
do ser humano, quando ele olhar uma ação tão simples sua, o coração da pessoa vai se encher de esperança ainda, dizendo que ainda há pessoas que se importam de fato e de verdade com o semelhante. E ele termina então, irmãos, com o versículo de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. No Senhor, quer dizer, quando o nosso trabalho é feito com fé, ele nunca será em vão. Ele sempre trará os seus frutos. Que Deus assim esteja abençoando o coração de vocês, como já abençoou, nosso coração já é abençoado, nossa mente já é abençoada, nossa alma já é abençoada por Deus. Agora, irmãos, através de uma vida consagrada ao Senhor, vamos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor também. Que nós sejamos servos, servas fiéis que dedicam a vida, sabendo que o nosso trabalho pelo Senhor, ele é um trabalho que dura eternamente. E toda a honra e toda a glória não é nossa, mas é de Deus. Toda a honra e toda a glória é de Deus. Que Deus guarde o seu coração. Irmãos, para nós seguirmos um pouquinho com esse raciocínio, antes da nossa oração final, eu quero convidar vocês para nós cantarmos o hino do Barnabé, que é um hino muito bacana, que traz uma reflexão bastante interessante na nossa vida. E aí eu quero, então, vamos cantar esse hino para a nossa reflexão, tá? Não fica bem, a gente passa e o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, bem chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providência sim, por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou.
temor e fé, homem de Deus, era seu nome Barnabé, natural de Chipre, homem chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. É isso aí, um belo exemplo aí. A música canta de Barnabé. E assim também a gente quer levar uma vida consagrada, né? Como nós fomos abençoados por Deus, também queremos abençoar as outras pessoas através do nosso trabalho, da nossa oferta, da nossa ajuda financeira também para as pessoas que estão ao nosso redor. Irmãos, nós vamos nesse momento falar com o nosso Deus em oração. Eu vi que há alguns pedidos ali, todos vocês estarão sendo incluídos, porque eu não consegui anotar de forma separada os pedidos, mas todas as famílias estarão em nossa oração neste momento. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, em primeiro lugar, Pai, obrigado, porque a nossa vida foi transformada pelo poder do Senhor. O poder do Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado também porque, mesmo pecadores, o Senhor nos chama para boas obras. O Senhor nos tirou do inferno para nós praticarmos boas obras. Deixarmos a luz brilhar através da nossa vida, porque na verdade é a tua luz que aparece. É a tua glória que aparece quando os cristãos conseguem viver a sua fé. Dá-nos, Senhor, forças para nós, de fato, colocarmos a fé em prática, no nosso dia a dia, começando pelo nosso lar. Com esposa, esposo e filhos, que possa haver harmonia dentro do lar, para que as outras famílias olhem para a nossa família e eles podem ver algo especial dentro dela. O amor, o teu amor e a presença do Senhor dentro da nossa casa, assim como disse Josué, eu e minha família serviremos ao Senhor. Aquilo serviu de testemunho para todo aquele povo que estava diante dele. Também nós queremos, Pai, te agradecer, porque o Senhor nos tornou seus companheiros na missão. Nós podemos, através de uma vida dedicada, consagrada, nós podemos levar o teu evangelho, levar ao coração das pessoas a tua mensagem, e o coração deles pode ser transformado também pelo poder do Espírito, assim como foi o nosso. Dá-nos coragem, força, determinação, e especialmente, Pai, muita clareza em nossa mente para nós não aceitarmos as coisas modernas deste mundo, para nós não aceitarmos e consagrarmos ao Senhor o nosso próprio corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Olhe por todos os lares que estão presentes nesse estudo. Guarda os casais, para que de fato haja um amor verdadeiro, haja a paz no coração do marido, da esposa, dos filhos. Colocamos cada lar que há enfermos, Pai. Todos os enfermos, colocamos aos teus cuidados. Colocamos o nosso agradecimento por todos os aniversariantes destes últimos dias, ou do dia de hoje mesmo. Abençoa e continue derramando os teus cuidados sobre todos eles, e especialmente que o coração deles decida te amar e respeitar o Senhor em todos os momentos. Pai, nós entregamos ao Senhor a nossa vida de fato e de verdade, nós consagramos ao Senhor o nosso coração, nós consagramos a Ti a nossa mente, nós consagramos a nossa alma, nós consagramos os nossos pés, nossas mãos, nosso corpo, para fazer a Tua santa vontade, para que a Tua luz brilhe através de nós. Tudo mais, Senhor, que quiser acrescentar
em nossa vida. Faça a tua vontade. Acrescente de acordo com a tua vontade. Porque o nosso coração está satisfeito e está feliz com tudo que já recebeu do Senhor. E se o Senhor vê e acha que nós podemos receber mais, faça de acordo com o teu coração. Nós pedimos isto e agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, nós assim chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Quero aqui apenas dar alguns recados que são importantes neste momento. Nós temos amanhã à noite o nosso culto online às 19 horas, o mesmo horário desse estudo. Nós temos na quinta-feira às 18 horas a instrução de adultos, também aqui de forma presencial na congregação. E eu quero aqui agradecer a todos que adquiriram a obra, a oração que veio do céu. Muito obrigado a todos vocês. Vocês podem ter certeza que isso é para a honra e glória do nosso Deus. E também deixei ali em cima na descrição do estudo, o link do meu canal no YouTube. Então, se vocês acessarem o canal, quiserem acessar o canal, cliquem no link, vocês vão entrar no canal do YouTube. Se inscrevam lá, podem compartilhar os estudos, os cultos e tudo mais que está lá, está à disposição. E sempre deixe o like, porque o like ele ajuda a divulgar ainda mais o canal sempre pelo YouTube, tá certo? Irmãos, vamos pedir a bênção do Senhor em conjunto neste momento. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Um beijo no coração de todos vocês, forte abraço e até amanhã à noite para o nosso culto online. Fiquem com o próximo hino, o hino da noite, tá? Um belo hino para nós podermos agora então já ir relaxando para descansar o nosso corpo. Um abraço.